Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, o canal 59. Você pode nos acompanhar também pela internet, o verdadeexpressão.com.br, e também pelas nossas redes sociais da TV Transamérica e do Verdade e Expressão, pelo YouTube, o Facebook e o Instagram. Estamos ao vivo. Dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Curitiba, recebo aqui o deputado estadual mais votado da história do estado do Paraná, quase 1,5 milhão de votos, o delegado Fernando Francischini. Boa noite, deputado, que é presidente da CCJ na Assembleia Legislativa. Uma honra recebê-lo aqui, você novamente aqui com a gente, para discutir um pouco sobre Curitiba. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, Rafael, boa noite a todos que estão nos assistindo. Acho que, de novo, né, já participei com você em outra oportunidade, é um espaço democrático da TV Transamérica. Então é importante a gente estar aqui, porque agora é um momento a gente debater as cidades, né? É o momento da eleição municipal esse ano. A gente teve uma grande renovação nacional, passamos por uma mudança grande no nível nacional. E agora chegou a vez de debater as cidades. Eu acho que é participando e para as pessoas nos conhecerem melhor o que a gente pensa, como a gente se posiciona, que a gente vai fazer parte dessa grande festa democrática que deve acontecer em outubro novamente. Agora, você, voltando um pouco na época que você veio aqui, e também falando aqui das suas votações, em 2010 você fez 130 mil votos para deputado federal, em 2014 você fez 160 mil votos, e em 2018 foi quase 1,5 milhão de votos. E eu falava aqui fora do ar com você que se você tivesse sido candidato ao Senado, você seria um candidato com grande chance de se eleger. O que aconteceu naquela época que você acabou recuando e veio a candidato a deputado estadual? Rafael, infelizmente a gente não comanda os partidos políticos, né? Hoje a rejeição com os partidos é imensa. E eu acho que não era um candidato de interesse da maioria dos partidos políticos naquele momento. Acabei ficando sozinho, com 8 segundos de televisão, tendo que segurar praticamente sozinho a coordenação da campanha do presidente Jair Bolsonaro, não só no Paraná, mas outros estados que a gente ajudava. E a gente teve que recuar, dar um passo para trás e sair candidato a deputado estadual. Não pude nem voltar a federal, porque o Felipe Francischini já estava colocado como candidato. E graças a Deus funcionou bem, né? Acabei recordista de voto, elegendo uma bancada que tem feito um grande trabalho, nenhum tem problemas. O Felipe, como presidente da CCJ, ela foi um momento inédito para o Paraná, né? Pai e filho, presidente das duas comissões mais importantes do Poder Legislativo no país e no nosso estado do Paraná. E o Felipe fez um grande trabalho, né? Aprovou a reforma da Previdência, a reforma tributária, 100% dos projetos do presidente Jair Bolsonaro. Nunca um presidente aprovou na CCJ da Câmara, que ela é bem combativa, né? A gente viu os embates dele com Maria do Rosário, com outras deputadas, mas ele aprovou 100% dos projetos do presidente Jair Bolsonaro. Então, muita gente em rede social fica nessas guerras de versões, quem apoia ele, quem apoia mais. Eu acho que se aparecer alguém que aprovou mais de 100% dos projetos do presidente, aí podem dizer que ele não está alinhado, né? Mas ele está muito alinhado. E como que é a experiência agora? Você é deputado estadual, já vai fazer mais de um ano, você está mais presente em Curitiba. O que você está sentindo aí na cidade, você percorrendo em todos os cantos da cidade? Como que você está sentindo a avaliação da população sobre o atual momento aí da gestão do Rafael Greca? Rafael, veja, para mim está sendo um momento diferente de tudo que eu vivi. Porque primeiro eu era um delegado da Polícia Federal nos últimos anos, né, antes de ir para a política, que coordenava grandes operações, prisões que a gente já conversou aqui de Abadia, Beira-Mar. Depois virei deputado federal, então fui a Brasília, passava metade da semana em Brasília, nos grandes temas, né, o impeachment da Dilma, o enfrentamento nas CPIs, as denúncias da Petrobras. Eu fui um dos primeiros a fazer as denúncias que levaram até a Lava Jato, o apoio intransigente ao então juiz Sérgio Moro, hoje nosso ministro. E agora eu viro deputado estadual, né, pela contingência dos partidos políticos não abrirem uma vaga para que pudesse ter uma coligação para que eu fosse candidato ao Senado. Mas virou um momento de um prazer enorme, porque eu estou tendo tempo de andar e conhecer as pessoas que votaram em mim
e não tinham tido esse contato pessoal. Então consigo andar as ruas dos bairros, consigo visitar o comércio, as associações de moradores, participar do dia a dia da cidade, as festas, os eventos, as igrejas que sempre cobraram muito a minha presença, tenham conseguido estar presente. Então é um momento único e nisso a gente debate muito a cidade. O prefeito atual, Rafael Greca, é um bom prefeito para as áreas centrais, né? Para a periferia deixa a desejar em muito, é um prefeito que cuida das elites, mas as pessoas que mais necessitam acabam ficando sem alguém que cuide das pessoas. Então, hoje eu vejo duas Curitibas, uma da propaganda oficial, bonita, da prefeitura, que é daquelas pessoas que precisam de um asfalto, para um bom carro andar no asfalto, que gostam de ver a grama do Parque Barigui bonita e cortada, e de 70% ou mais da população que moram nos bairros, como Cajuru, Boqueirão, Sítio Cercado, SIC, Boa Vista, tantos outros bairros que estão esquecidos. Então, eu vejo o prefeito Rafael Greca não como eu vi as outras administrações horríveis, corrupção. Eu vejo um bom prefeito, mas ele governa para as elites, a cidade de Curitiba. Precisa de alguém para cuidar das pessoas que moram na cidade e cuidar de uma Curitiba para todos. A Curitiba só pode ser uma Curitiba linda, como diz, quando ela for bonita para todos. Ela não adianta ser só bonita para quem não depende do transporte coletivo, que é o terceiro mais caro do Brasil, daquele que não tem dinheiro para pagar o IPTU, que teve o maior aumento do Brasil, quase 10% em alguns casos. Então essa não aparece na TV, e é essa que eu tenho conhecido. Eu tenho um programa que chama Caminhando por Curitiba, que eu faço diariamente através das minhas redes sociais, Face, Instagram, YouTube, em todas as redes. E Caminhando por Curitiba é vendo as coisas boas que nossa cidade tem. Essa é uma cidade maravilhosa. Curitiba, não teria um outro lugar no mundo para mim morar que não fosse Curitiba. É uma cidade maravilhosa, mas a gente não pode fechar os olhos que hoje existem duas Curitibas. Essa maravilhosa do cartão postal e uma das pessoas que mais precisam da intervenção do poder público, que são as pessoas que moram nos bairros periféricos da nossa cidade. Agora nós tivemos um fato muito negativo para a cidade, que eu gostaria da sua opinião, você como pré-candidato a prefeito de Curitiba, que foi o episódio ocorrido no Largo da Ordem. Nós tivemos no Carnaval 3 dias seguidos daquele episódio, aquela baderna, várias situações lamentáveis, o comércio em geral teve um prejuízo muito grande e muitos alegam que houve uma falha ali na condução dessa situação pelo Poder Executivo Municipal. Você que é delegado, sabe mexer bastante com a inteligência, qual que é a sua opinião sobre o assunto? A gente também não pode ser hipócrita e dizer a culpa é só do Greca, né? Uhum. Ali é um conjunto de forças, nós estamos debatendo verdades aqui, então a gente não pode. Então, a gente tinha que ter um planejamento que poderia ter vindo as informações da prefeitura, porque dar alvará para carnaval funcionar é da prefeitura. Então, onde ela deu o alvará, onde ela acompanhou, que era o carnaval público, que era na Cândido de Abreu, ali tinha muito policiamento. Na Marechal. Na Marechal, você tem razão ali na... Eu fui lá, inclusive. Estava bem organizado. A estrutura bem organizada, bonita. Ali tinha policiamento, sim. Ali tinha a presença da Guarda Municipal. Então, onde ele fez o carnaval público, ele colocou a estrutura. Mas, infelizmente, onde as massas se reúnem, que é onde eu falei agora, está transbordando a periferia de Curitiba pelas diferenças gritantes que hoje tem de tratamentos na cidade. Postos de saúde abandonados, os colégios com pouca estrutura, e é um viés totalmente ao contrário do asfalto. O asfalto, de vez de ir para os bairros onde está uma buraqueira só, está na Visconde de Guarapuava, onde o asfalto não estava tão ruim assim. E ele é feito bem no horário que deveria ser o horário que não deveria ter obra. Você vai em qualquer país civilizado do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, essas grandes obras de intervenção são da madrugada. Você já contrata a empresa sabendo que ela vai trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã para não interferir. As pessoas passam horas ali na Visconde de Guarapuava tendo que desviar para fazer um asfalto que é mais política do que resultado. Então esse é só um exemplo do que foi o Largo da Ordem, para a gente chegar no Largo da Ordem. Faltou intervenção da prefeitura no planejamento e a identificação que ali ia acontecer, de novo, como acontece todo ano, uma aglomeração
de jovens e pessoas da periferia de Curitiba e do centro também, alguns, que ia ter muita droga, ia ter muita bebida alcoólica, que ia ter pessoas que não se sentem incluídas na sociedade, que aquilo ia virar uma baderna. E aconteceu o pior, 3 dias seguidos. Então aconteceu no primeiro, ia ter que ter um comitê de crise da prefeitura, com participação do governo do estado, que tem a polícia militar e a polícia civil, mas foi aumentando, foi piorando a cada dia, e o poder público municipal também faltou planejamento para fazer a prevenção. Então a prevenção era o quê? Não é possível que não tenha um grupo organizado na prefeitura que pesquise em redes sociais e identifique que milhares de pessoas estão se autoconvidando pela rede social para ir fazer um carnaval fora dos pontos organizados da prefeitura. Não é possível que aconteça um algazarra, um quebra-quebra-quebra no primeiro dia, no segundo dia já não esteja com força total. Lá a estrutura do poder público municipal, não é só a guarda municipal. E vírgula. Graças à Polícia Militar e à Guarda Municipal que agiram com extrema eficiência para botar aquele bando de bandido lá no seu lugar, a coisa não ficou pior. Então, a crítica aqui não está sendo para a Guarda Municipal nem para a Polícia. A crítica são dos gestores que deveriam ter feito um planejamento, uma prevenção antes, uma atuação para evitar. E o pior, né? Eu andei na feirinha do Largo da Ordem nesse domingo para ver o resultado. O prefeito foi lá fazer a limpeza, para fazer o videozinho de campanha dele. Mas se você conversar, o prejuízo foi enorme, o prejuízo público também foi enorme. Eu vi agora várias matérias dizendo que teve danos ao patrimônio público, ao patrimônio privado, várias pessoas se machucaram. E eu vi uma postagem do prefeito dizendo que talvez não seja o caso de abrir a feira do Largo da Ordem no carnaval do ano que vem. Olha, isso é um absurdo, né? O que tem que não deixar é ter carnaval no Largo da Ordem. O carnaval tem que ser em outro lugar, não no Largo da Ordem, onde já deu várias confusões e a gente sabe que não dá certo. A feirinha tradicional, o turista que vem para Curitiba do Brasil inteiro, muitos vêm para cá porque não gostam do carnaval, é um direito de cada um não gostar de carnaval. E ele não gosta de carnaval, o que ele faz? Ele vai na feirinha do Largo da Ordem, consumir, gastar, trazer dinheiro para o turismo, para os hotéis. Agora você vai analisar, porque ele diz talvez seja melhor não ter a feirinha aberta no carnaval. Quer dizer, vai prejudicar todos os feirantes para manter um carnaval, que aquele carnaval daqueles que estavam ali eram só de baderneiros. O carnaval legal, que funcionou bem, e aí a gente não é hipócrita e fala, foi o da Marechal, e esse funcionou bem. Você estava lá presente e você viu, estava organizado, bonito, com policiamento, mas são as duas Curitibas. Né? Mas é interessante destacar que o Largo da Ordem é um local que o ano inteiro tem movimentação de pessoas, inclusive de noite. Que não só a feirinha do Largo, mas à noite também tem todo aquele centro de bares, os restaurantes ali que atrai muito turistas. Então me parece complicado fechar o Largo da Ordem. Não tem. E são bares e restaurantes tradicionais da nossa cidade, que recebem o turista. O turista é o que traz, que gera emprego, renda para a nossa cidade. Então nós não podemos pegar um cartão postal e deixar virar depredação, palco de baderneiros. Tem que ter um prefeito firme, que faz guarda municipal presente, com respaldo do prefeito para fazer uma atuação forte, prender, atuar junto com a polícia militar. Eu acho que é isso que o guarda precisa. O guarda precisa se sentir respaldado. E outro, se tiver 2, 4, 6 guardas para 10 mil pessoas, não adianta nada, né? É pedir para a coisa se perder. Você falou do transporte público, é uma pergunta que eu faço para todos os pré-candidatos, aproveitar o seu gancho aí. Qual que é a sua opinião aí sobre o transporte público de Curitiba, que sempre tem um debate, vereadores também já vieram aqui, o preço da tarifa, que é o segundo mais alto, né? Acho que é o terceiro mais caro do Brasil, então, no último. Que é a gente tem a Araucária, por exemplo, que é quase metade do valor. Então a gente não consegue entender essa conta aí. Qual que é a sua, digamos assim, a sua ideia em relação ao transporte público? Veja, primeiro que ele já ele é o terceiro mais caro do Brasil e subsidiado. Para você que está assistindo entender, o governador Ratinho Júnior ainda põe dinheiro dos impostos nossos do Estado para subsidiar o preço ainda. Quer dizer, se fosse seguir o que eles dizem tarifa técnica, ele deveria ser muito mais do que a tarifa atual.
Então eu vejo um transporte coletivo atrasado, mobilidade péssima, preço caro, inovação quase nenhuma. Vários países do mundo a gente já tem Wi-Fi, já temos câmeras com reconhecimento facial, uma estrutura dentro dos terminais que podem ser regiões de serviços daquele bairro. E hoje nada acontece dessa forma, né? Acontece o terminal da SIC, é um terminal dos mais antigos, lá chove na cabeça de quem está esperando o ônibus. Muitos dos ônibus, esse negócio que a frota foi inteira renovada, é só você ir nos bairros mais periféricos e ver que não foi toda a frota renovada. Essa infraestrutura, esses dias uma matéria grande, não sei se vocês reproduziram, algumas linhas como o Inter 4 tinham baratas dentro do ônibus e a Urbis dizendo que a culpa era de quem comia dentro do ônibus, quer dizer, não tem uma fiscalização eficiente de limpeza do ônibus. Os impostos que incidem sobre a tarifa, fora o subsídio, são desnecessários. A Urbis cobrar quase 4% do valor para arrecadar dinheiro para manter a própria Urbis, quer dizer, de vez em você diminuir esse valor na tarifa para o usuário, você recolhe mais 4%. E tem várias cidades do país que isentaram o transporte coletivo do pagamento do ISS, do Imposto sobre Serviço. Curitiba mantém a cobrança do imposto que gera aumento mais a tarifa. Então aí você vai longe em coisas que você poderia fazer diretamente, sem um grande estudo. Eu falo isso aqui, a gente está começando o estudo, então quando eu tiver mais aprofundado de como é que é a composição da tarifa, eu estou com técnicos novos, gente nova que nunca participou de administração, dissecando o que é o transporte coletivo em Curitiba. Mas é horrível, porque quando você fala em transporte coletivo, ônibus, você esquece que é mobilidade. A gente está falando de um sistema como um todo da cidade. E aí você tem que falar dos transportes alternativos, tem que falar do Uber, do táxi, você tem que falar dos novos, o patinete elétrico, você tem que falar de bicicleta. E eu não vejo uma grande discussão sobre isso na cidade de Curitiba. Eu vejo muitas vezes o lobby do transporte coletivo que impediu que alguns anos atrás a gente começasse a obra do metrô. Hoje praticamente inviável com toda essa confusão que aconteceu, falta de dinheiro, o país acabando de respirar de uma recessão vinda da corrupção que o PT fez no nosso país, com toda essa roubalheira e com vários partidos juntos, mas vai ter que ter alguma coisa. E o lobby não pode impedir, o lobby vai ter que permitir com um novo prefeito eleito que buscar forma, se seja um veículo leve, sob trilhos, sob pneus, se é desvio de canaleta, se criar outras rotas de ônibus, vai ter que ter um estudo aprofundado para ser apresentado ainda nos próximos meses, que traga a saída de mobilidade. A última ação do prefeito Rafael Greca em Curitiba foi criar o Star Digital, o estacionamento digital. Ele subiu a tarifa de R$ 2,00 por hora para R$ 3,00 por hora, sem explicação por que uma subida de subir 50% do valor. Porque geralmente onde você traz inovação e digitaliza, o preço cai, ou o Uber. Sim. O Uber veio com inovação, com tecnologia, caiu o preço. Mas no Star Digital de Curitiba, subiu de 2 para 3. E eu penso também, aquele senhor que mora lá há 70 anos, com a sua Brasília no sítio cercado, que vem para o centro de Curitiba. Se ele não tiver um smartphone igual ao teu, como é que ele vai comprar? E a última vez que eu olhei, sabe qual é o preço mínimo de recarga no site, no aplicativo que está em preparação? R$ 50,00. Quem ganha um salário mínimo vai pegar R$ 50,00. Quanto que dá 5% do que ele ganha por mês para fazer uma recarga do Star eletrônico? Ou seja, ele está criando um pedágio, Greca. É um pedágio no centro de Curitiba para ninguém vir de carro. Está caro, quem não tem smartphone não vai conseguir comprar, porque não vai conseguir comprovar que comprou, o valor é altíssimo quando você tem que fazer uma recarga. Então ele quer resolver o problema do congestionamento e de muitos carros no centro, fazendo o estacionamento que o curitibano pode usar, ficar mais caro. Sem falar, Rafael, que agora começa a cobrar para motos. Antes a moto não pagava. Mas você pode me perguntar, mas a moto não é justo que ele pague também? Com o desemprego de milhões de pessoas. Muitos trabalhadores hoje da informalidade trabalham com a sua moto, entregam, fazem e não tem carteira assinada e nenhuma empresa registrada. Eu vou lutar contra os empregos,
fazendo ele pagar por hora para estacionar a motinha CG 125 dele lá, que ele usa de ganha-pão. É isso, agora ele vai pagar por hora para estacionar a moto dele no centro de Curitiba. Mas você acha que é possível o metrô em Curitiba? Eu acho que não temos, nós já passamos da fase do metrô. Nós temos que agora achar alternativas ao metrô, o subterrâneo, aquele que tem o equipamento chamado tatuzão, aquele que vem por baixo. 2 administrações para trás, na época do prefeito Gustavo Fruit, isso foi possível, tinha estrutura, o governo federal, ele tinha muita ligação com o PT, então eu acompanhava o presidente Dilma apoiando, trazendo recursos. Por causa da Copa do Mundo. Se perdeu esse projeto. Hoje nós vamos ter que achar alternativas a isso, e as alternativas passam a ter um transporte ponta a ponta mais rápido até Rui Barbosa. Manter o atual sistema pingado de estações em estações, mas tem que ter alguma forma dele vir diretamente das pontas, SIC, Centro, Santa Cândida, Centro, Boqueirão, Centro, que volte a ser atrativo. Porque o grande problema, e a tarifa está ficando cada vez mais cara também do ônibus, porque está caindo vertiginosamente o número de passageiros. Se você olhar o preço do Uber para ir até o centro, é quase, se juntar 3 passageiros de ônibus, eles pegam um Uber até o centro, com o preço do ônibus caro do jeito que está. Então, o transporte alternativo, vamos chamar assim Uber, a tecnologia, está engolindo o transporte público em massa, que deveria ser o super barato. E essa regulamentação que teve da prefeitura, teve várias críticas, né, que está tendo dificuldade. Você dá a entrada no pedido lá e não tem o retorno. São muitos lobbies também que vêm da Câmara de Vereadores, né? E criaram agora um recadastramento para o Uber, criaram taxas e que está dificultando muito o trabalho. A gente não tem como segurar a modernidade criando tarifas, criando preço, aumentando. Isso surgiu no mundo inteiro. Eu tenho muita amizade com os taxistas da nossa cidade, ando de Uber diariamente também, mas eu vejo que agora, com o tempo, isso vai acontecer do Uber virar o táxi no futuro. Tanto que eu vejo hoje muitos motoristas de táxi que estão dirigindo Uber. E muitos taxistas que sobraram estão dirigindo como empregados de alguém que comanda várias placas de táxi. Então, a tecnologia está chegando e a gente tem que respeitar cada coisa. A tecnologia chega, mas você tem que ter coração para saber respeitar as pessoas e o seu momento. Por exemplo, o taxista, nós temos que criar uma política de adaptação deles à nova realidade do Uber, ou diminuindo os impostos para que ele possa ser competitivo, mas não aumentar o preço do que está barato e a população aprova. Nós temos que fazer o táxi ficar competitivo para ele estar no mesmo patamar do Uber. Mesma coisa o ônibus, a chegada do cartão digital para ônibus. Nós vamos botar talvez 2, 3 mil cobradores na rua da noite para o dia nos ônibus. Tá, a tecnologia chegou, vai baratear, não sei se isso vai baratear mesmo, mas porque eu nunca vi a entrada dessas tecnologias, o pessoal do poder público fala que vai baratear e nunca barateia nada. Mas o que nós vamos fazer por esses cobradores? Nós vamos fazer curso de requalificação profissional, vamos reenquadrar eles para trabalharem na área privada em outros setores? Eu não vejo ninguém falando nisso. Então, tem que ter coração na administração pública, cuidar das pessoas. Não adianta só dizer, a tecnologia chegou, nós vamos enxugar tudo. E botar 3 mil pais e mães de família na rua da noite por dia. Isso não dá, né? E uma outra questão que sempre é alvo de debate é a questão que foi no início da gestão municipal do Rafael Greca, que foi a possibilidade de terceirização de serviços como educação e saúde. Eu gostaria que você falasse sobre esse assunto, porque há muita contestação nessa modalidade e também, principalmente em relação à posto de saúde, que a gente viu que as filas não diminuíram por conta desse novo modelo aí. Não diminuíram e o preço foi às alturas, né? Eu não sou contra a terceirização, podia ser hipócrita de fazer discurso para a torcida aqui, mas eu sou muito verdadeiro, você já me conhece, Rafael. Eu falo o que eu penso e sou muito verdadeiro nas coisas que eu falo. Eu acho que a terceirização é uma boa medida, tanto na área de educação quanto na área de saúde, mas dentro dos limites do que o poder público não consegue fazer. Se nós temos a educação funcionando bem
e a saúde funcionando bem, você não tem por que ir para uma terceirização. Então, o melhor era dar estrutura para as escolas da nossa cidade, para os professores poderem gerar resultado. Criticar só que os exames nacionais estão muito ruins, que os jovens estão analfabetos, devia ser vergonha do governante falar isso, porque é ele que não dá estrutura na escola para que o professor faça um bom trabalho, para que a nota do seu aluno e ele saia alfabetizado. A culpa é do governante, não do professor, que está desestimulado, desestruturado na ponta. A saúde é a mesma coisa. Eu tenho visitado as unidades de saúde de Curitiba diariamente, visito as unidades, crio a maior correria quando eu chego de surpresa para conhecer. Eu sou um deputado, eu posso conhecer qualquer posto de saúde da cidade, sou super bem recebido pelos funcionários e toda a reclamação é a mesma. Eu consigo fazer o mesmo trabalho da terceirização. Só que quando vem a terceirização, vem com o dobro, o triplo do valor, eles vêm com estrutura, vêm com muita equipamentos, com coisas novas, e se me dessem a mesma estrutura que a terceirização teria, eu faria também muito bem. E eu vejo um segundo nível de terceirização, uma terceirização mais barata, e só onde o poder público não consegue ir com as pernas que tem hoje, que são serviços essenciais, a saúde e a educação. Então não conseguiu, nós não temos professores, não temos médicos suficientes para abrir uma unidade importante. Nós vamos ter que cobrir esse espaço. Aí vem a terceirização. E nós temos em Curitiba, por exemplo, a Fundação de Saúde, que são os próprios médicos e funcionários da prefeitura, que podem entrar também nessa terceirização, mas parece que eles ficam relegados a segundo, terceiro plano, ninguém interessa ter os próprios funcionários trabalhando. O interesse na terceirização não pode ser o interesse comercial. O interesse tem que ser o bom serviço prestado na ponta. E isso eu acho que os funcionários da prefeitura, se tiverem estrutura, os da saúde e da educação, eles conseguem fazer um bom serviço. Hoje eles estão desestimulados. Os planos de cargos e salários. Funcionário público é um peso. Não é um peso, é ele que presta o serviço. Porque ele precisa ter estímulo. Quando você suspende ele de não conseguir trabalhar 4 anos com um prefeito e não ter direito a uma progressão funcional daqueles que trabalham direitinho, cumprem seu horário, fazem um bom trabalho, que estímulo você vai ter nesse profissional? Imagina uma empresa privada que ninguém tem chance de virar o gerente, o diretor. Ninguém dura numa empresa como essa e não presta um bom serviço. Então chegou a hora da gente continuar falando em enxugar a máquina administrativa, em terceirizar alguns serviços que não são essenciais, mas a gente não pode atuar descabidamente, né? Eu sou posicionado diretamente, como todos sabem, à direita, que é aquela que defende a redução do Estado, mas não é uma redução do Estado sem coração, não é uma redução do Estado que você bote 2, 3 mil cobradores de ônibus na rua, que você terceirize todas as unidades de pronto atendimento e jogue todos os médicos e enfermeiros e profissionais de saúde nas unidades básicas de saúde, como se eles estivessem sendo amontoados lá, porque eles não prestam para o trabalho de emergência, de urgência. Tem que ter a noção de que a cidade precisa de gestão. Eu, como delegado da Polícia Federal, que comandei grandes setores da Polícia Federal, fiz gestão há muito tempo. E é isso que nós estamos tentando mostrar, que a gente tem essa experiência também, tenho me dedicado muito em aprender sobre a cidade, cursos e um trabalho muito forte com professores renomados, eu estou fazendo sigilosamente pela cidade, para que a gente possa ter uma adaptação daquela gestão que eu fazia com equipes policiais, que era planejamento, gestão, eficiência, resultado, que acabavam nas grandes operações, inclusive da Polícia Federal, também para o poder público, na gestão de planejamento, ação na área de saúde, na área de educação, na área de mobilidade, a área social, que é a área que está transbordando. No final do Largo da Ordem, a minha conclusão é a periferia dividida, não se sentindo representada, transbordando por dentro da cidade. Não adianta botar alarme em casa, aumentar a cerca, não adianta o carro potente ou blindado, que se a gente não cuidar de todas as pessoas que precisam na nossa cidade, ela não vai ser uma cidade, uma Curitiba boa para todos. Legal. Vamos então para as notícias da semana com o jornalista Pedro Lima. Boa noite, Pedro Lima. Boa noite, Rafael. Boa noite ao deputado. Vamos ao destaque de hoje. O Brasil tem atualmente 433 casos suspeitos de coronavírus. O número de casos confirmados continua sendo 2, ambos em São Paulo.
Todas as regiões do país têm casos suspeitos, sendo em São Paulo com o maior número de casos, com 163. Ontem eram 252 casos suspeitos. O aumento dos números tem relação com a mudança de metodologia do Ministério da Saúde para considerar um paciente suspeito. Desde o final de fevereiro, o Ministério decidiu não fazer reanálise dos casos notificados como suspeitos pelas secretarias estaduais de saúde. Assim, a avaliação local é considerada pelo governo federal. Já no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde investiga um caso suspeito em Londrina. A informação foi confirmada hoje pela Secretaria de Saúde. No total, o Paraná tem 7 casos suspeitos sendo investigados. A paciente com a suspeita da doença tem 28 anos e esteve em Berlim, na Alemanha, há 10 dias. A mulher está isolada em casa, sendo acompanhada por uma equipe de vigilância epidemiológica. O monitoramento será feito por até 10 dias. Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com lenço de papel, quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. As imagens de Fernando Frazão, e para mais informações em nosso site www.verdadeexpressão.com.br. É com você no estúdio, Rafael. Obrigado, Pedro Lima. Está ali contato nosso, caso você queira participar pelo WhatsApp, o 41 99613 3677. Recebo aqui o delegado Fernando Francischini, que é deputado estadual, presidente da CCJ na Assembleia Legislativa. E a pergunta chegou agora, mas já quando foi anunciada a sua entrevista, pergunta para ele sobre a aliança, por que ele não está ajudando a constituir a aliança aqui no Paraná, o que aconteceu, a relação dele com o atual presidente Jair Bolsonaro. Veja, o Aliança é um partido amigo, não é um partido inimigo. Eu acho que todos os partidos que têm deputados e senadores, que são honestos, que trabalham e que apoiam o presidente Bolsonaro, são partidos aliados. Hoje o presidente Bolsonaro tem no PSC, no PSDB, no Democratas, pessoas que apoiam. A minha decisão, eu sou um daqueles que o pessoal fala que não foi o surfista só da onda Bolsonaro, você mesmo leu. Antes de Bolsonaro ser candidato a presidente, já tinha 2 eleições com recordes de voto. Eu fui o amigo, junto com mais 8 ou 10 visionários, que começamos a andar com o presidente Bolsonaro quando ele tinha 3% de intenção de voto, antes dele ser candidato, 2, 3 anos antes viajando o país. E eu vejo a Aliança como um partido aliado. Por que eu fiquei no PSL? Porque o presidente Bolsonaro sabia desde o começo que a minha vontade era ser candidato em majoritárias no Paraná, principalmente agora, candidato a prefeito de Curitiba. E eu alertava desde o começo, a Aliança é um projeto para a reeleição do presidente Bolsonaro. Não dá tempo de constituir em 2, 3 meses, com a pouca estrutura que o Tribunal Superior Eleitoral tem para homologar as assinaturas, um partido. Então, nesse momento, eu já não seria mais candidato novamente, como foi na de Senado, que eu fiquei sem apoio nenhum. Dessa vez eu tenho um partido que me autorizou a ser candidato. E eu já mudei 5 vezes de partido, não é o problema de mudar de partido, o presidente mudou 7 vezes de partido, pode ser que ele mude de novo. Então, eu acho que eu tenho uma visão diferente. Eu sou o mais velho, talvez, dos deputados ligados, que já vinha com mandato, junto com alguns outros. A maioria dos que estão com ele no Aliança e os que ficaram no PSL, a grande maioria foram filiados por mim. Se você pegar a filiação, eu e o Eduardo Bolsonaro, que continua sendo meu amigo sem problema nenhum, nós filiamos grande quantidade desses. E eu acho que chegou o momento da composição, de acalmar as coisas. O presidente precisa ter tranquilidade para mudar a economia, para fazer a redução da criminalidade com o ministro Sérgio Moro. Então chegou o momento de ter menos radicalismo. Ele tem que ter menos pessoas incentivando que ele entre nessas polêmicas, entre em embates que não são embates necessários para o país avançar. Eu acho que nós temos que dar estabilidade para o presidente Bolsonaro, para que ele continue apoiando o ministro Paulo Guedes, o ministro da Infraestrutura, que é um ministro sensacional desse governo, o ministro Tarcísio fazendo um trabalho enorme. O melhor ministro. Então, eu tenho tentado ser o conciliador das partes. Quando deu problema PSL e Aliança, com a saída do presidente, fui eu que fui 2, 3 vezes a Brasília, dei entrevistas falando,
olha, eu vim aqui para tentar compor essa confusão toda. Mas isso, cada um tem sua opinião. Eu continuo sendo um apoiador do presidente Bolsonaro. Todas as pautas que chegarem para mim e para o Felipe, nós vamos votar positivamente com o presidente. Sou contra e tenho me posicionado derrubar o veto do presidente na questão desses 300 são 30 bilhões, é isso, né? 30 bilhões de orçamento que passaria para o Congresso. Positivo. O Congresso já tem o orçamento impositivo das emendas, que é 15 milhões de reais, que aquilo já existia na Constituição Federal. Eu acho que esses 15 milhões servem para o deputado levar para o seu município, que às vezes não chega uma política pública. Mas 30 bilhões é demais, então posso ser criticado, muitos deputados e senadores que estão assistindo agora vão enlouquecer, vão me criticar, porque eu sou um dos poucos que tem coragem de falar o que pensa. E eu já falei para o Felipe concorda comigo, que nós temos que votar com o presidente Bolsonaro nessa questão do veto para manter o veto presidencial. Você veja, isso não é uma posição de partido, é uma posição de princípios e valores. Muita gente vai continuar criticando, mas daí é também aguentar a nossa verdade. A nossa verdade é que a gente vai continuar apoiando os nossos princípios e valores e ele continua sendo um presidente que respeitou o que a gente defendeu em campanha. Então, mudar agora é dizer para o teu eleitor que tudo aquilo que você defendeu era mentira, estava errado. Então, continuo tendo o mesmo alinhamento. E se o Aliança, para finalizar a pergunta, se o Aliança se formar para 2022, porque, de fato, até as eleições municipais ficou bem complicado. Você pode ir para a Aliança? Como que você vê isso? Veja, eu posso ficar no PSL, posso ir para a Aliança, posso ir para outro partido. Se o presidente Bolsonaro já mudou 7 vezes de partido, quem sou eu para dizer que eu vou ficar num partido só ou vou mudar de partido? Eu acho que é onde a gente se sentir melhor, que um partido que te permita defender as tuas causas, os teus princípios e valores. E não adianta dizer que todo mundo tem que pensar igual, cada um tem os seus princípios, seus valores. O partido tem que deixar cada deputado, cada candidato de majoritária defender as suas bandeiras. É claro, não dá para você misturar um cara que defende as bandeiras da esquerda, misturar num partido que é mais à direita, etc. Mas tem as variações, um defende um enxugamento maior da máquina, outro uma terceirização. Então, eu acho que a gente tem que respeitar. A democracia foi uma vitória com a vitória do presidente Bolsonaro. E nós temos que dar tranquilidade para ele agora governar. Temos que tirar ele dessas confusões, desses embates. E eu falo muito para os deputados, a maioria deles são muito novos, tem 1 ano e pouco de mandato. Felipe é um menino também, entra em alguns embates que eu, como pai, falo para ele, já com a experiência de quase 10 anos de parlamento e 30 de polícia, os últimos na Polícia Federal. Tudo passa. Daqui a pouco nós estamos todos juntos caminhando para uma reeleição de um presidente. Nós temos, como deputados, tirar ele das polêmicas, deixar a polêmica para o parlamento e deixar ele comandar o nosso país, principalmente para a economia se recuperar, para as famílias de baixa renda sentirem um efeito que não chegou ainda para elas. Sim. Hoje, você anda a periferia, não chegou. O efeito ainda está num nível muito baixo, porque a economia precisa de anos para reagir. Não é num ano do presidente que a economia vai reagir. A gente ficar afastado dessas polêmicas desnecessárias, do radicalismo ideológico, ajudam ele a permanecer fazendo um bom trabalho na área de economia, de infraestrutura e principalmente com o ministro Sérgio Moro na segurança. Falar um pouco aqui do Paraná, o seu trabalho como deputado estadual na CCJ. Você tem alguns projetos de lei e eu gostaria que você falasse que uma questão até que envolve a questão da carteira de estudante, que gerou aí uma certa polêmica com a UNE, e você apresentou esse projeto, me parece, essa semana aí. Gostaria que você falasse aí sobre isso. O presidente Bolsonaro botou uma medida provisória, criando a carteira estudantil, né, gratuita digital. Acabando com essa história de arrecadar milhões para a União Nacional dos Estudantes, um órgão vinculado ao Partido Comunista do Brasil, ao PCdoB, que usava esse dinheiro justamente para pauta ideológica, partidária, bancava eventos com caráter político, partidário, ideológico, totalmente rechaçado nos últimos anos, né? Dinheiro não é para isso. Nós temos outras formas de fazer a democracia do que usar os estudantes de todo o país. Mas, infelizmente, o lobby dentro do Congresso fez caducar essa medida provisória.
E eu apresentei de uma maneira inédita aqui no Paraná o projeto que cria a carteira estudantil gratuita digital do Paraná. O governador Ratinho Júnior, que vai ter incumbência de implantar, regulamentar a forma que ela vai ser feita, simplesmente eu estou criando a carteira estudantil. E eu tenho certeza que o governador é adepto a essa ideia de dar liberdade para o estudante. O estudante só tem direito a meia entrada em espetáculos culturais e esportivos se ele tiver a carteira. Então hoje ele era obrigado, com a caducidade, né, caducou a medida provisória, a voltar na Uni de novo, pagar uma taxa altíssima lá para fazer uma carteira de estudante para poder ter o seu benefício que ele tem por direito, né, constitucional esse direito dele. E eu acho que nós vamos conseguir aprovar rapidamente aqui na Assembleia. O governador Ratinho Júnior com certeza vai nos ajudar com a regulamentação disso, aonde vai ser feita, de que forma vai ser feita, que é uma atribuição do Poder Executivo, para que o estudante paranaense não fique refém de políticas do PCdoB aqui no nosso estado. Um outro projeto que foi inclusive sancionado hoje, se não me engano, os condomínios, obrigar os condomínios a denunciar a violência doméstica contra mães, crianças. A minha visão como policial, muitos anos, que eu trabalhei nas ruas, inclusive, quando fui policial militar, trabalhava na Rony, na Companhia de Choque, no COI, órgãos, trabalhei também no policiamento de várias unidades da capital. Para mim, um orgulho ter trabalhado na polícia, na base, lá embaixo, onde se faz polícia de verdade. E lá eu aprendi uma coisa: a grande quantidade de casos que a gente atendia na polícia aconteciam dentro do lar. E não tinha uma lei que obrigasse os condomínios, os administradores, os síndicos, as pessoas que convivem num prédio, num condomínio fechado, a denunciar os indícios ou casos de violência doméstica e familiar, principalmente contra a mulher, contra a criança e contra o idoso. E eu criei esse projeto de lei, a repercussão é enorme, a repercussão positiva. Dia 8 de março agora é o Dia Internacional da Mulher. Nós temos um indicativo, hoje foi aprovado em última etapa na Assembleia, seguiu para o governador e deve sancionar nos próximos dias. Mas eu acho que a gente acaba com aquela temática que para mim era muito perversa. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Pô, a pessoa do condomínio sabia que a mulher estava sendo espancada, que a criança estava sendo praticamente humilhada todos os dias, um idoso subjugado, mas não, briga de marido e mulher. Ou a outra, entre quatro paredes, o problema é da família. Não, eu acho que chegou o momento de todos da sociedade dar a sua colaboração. O que nós estamos fazendo agora é conversando com o governo do estado para criar uma forma que essa denúncia possa proteger o denunciante, para que ele também não fique exposto, às vezes numa área mais com bandidos em condomínios, a gente vê isso em todos os lugares, dele ser ameaçado pela pessoa que estava cometendo ato de violência. Talvez criar um canal que ele possa fazer anonimamente essa denúncia, cumprindo o requisito da lei, que ele é obrigado em 24 horas, para a proteção daquela criança, da mulher ou do idoso, a denunciar para as autoridades. Acho que vai ser um grande avanço, é um projeto importante e que está repercutindo no Brasil todo. Outros deputados de outros estados estão pedindo cópia no meu gabinete para apresentar projetos semelhantes por todo o país. Agora, falar um pouco mais de Curitiba, das eleições. A gente teve uma alteração na legislação que não permite, para esse ano, a coligação proporcional. Significa que não vai poder ter aquela coligação entre partidos para as eleições de vereadores. Como que vocês estão trabalhando essa nova regra e quantidade de candidatos aí que o PSL está... A chapa que o PSL está montando aí para as eleições de vereador em Curitiba? Rafael, nós vamos lançar chapa completa para vereador em Curitiba, ou seja... Nós temos candidatos, homens e mulheres, já o suficiente para uma grande chapa. Eu fiz uma opção de não ter candidatos com mandato eletivo. Então, eu não procurei os atuais vereadores que têm mandato, porque eu queria uma renovação com a minha chapa. São pessoas da sociedade, desde uma pessoa humilde, que é líder comunitária, até uma pessoa que exerce uma função importante, como um médico, um engenheiro, pessoas que trabalham no poder público, na iniciativa privada, que representam segmentos da educação, da saúde, da segurança. Então, é uma chapa variada.
E uma chapa forte, porque muitos já disputaram a eleição, não ganharam eleições, mas deixaram marcas positivas, e foi isso que eu busquei. Eu quero pessoas que deem representatividade em segmentos, regiões da cidade, mas que podem significar para a população renovação. Isso acaba fortalecendo. Eu optei também por ter pessoas que representam a área de ação social, que eu acho que é a área mais forte hoje da nossa cidade. Você foi o puxador de voto na eleição para deputado estadual. Para vereador, teremos puxador ou puxadora de voto? Teremos, eu acho que na chapa todo mundo fala, não tem mais como não falar. A Flávia Francischini, que coordenou as minhas campanhas e as do Felipe esses últimos anos, deixou a Polícia Federal, pediu demissão para poder trabalhar organizando isso, já foi diretora do Detran, já trabalhou em vários setores. Ela resolveu comprar o desafio de ser alguém que pode ser bem votada, mas que representa a área de ação social que está tão abandonada, né? Essa é a pior área da administração. Você veja quantos moradores de rua, jovens com problemas de droga e álcool no Largo da Ordem. Você vê transbordando a questão social da periferia. E a missão dela, como alguém que já que eu sou o pré-candidato a prefeito e ela pode ser a primeira-dama, é conhecer em detalhe os bairros mais pobres, as vilas, aquelas regiões invisíveis da cidade, que muitas vezes que aquelas pessoas que não se afeiçoam com as pessoas mais pobres e que infelizmente administram só por uma fatia das pessoas que têm alto poder aquisitivo não sabem reconhecer. Então a missão dela, muitos falam, não, ela é a puxadora de voto, não. Ela tem como fazer uma boa votação, porque foi ela que cuidou das minhas campanhas e as do Felipe. Mas o principal dela é até a sensibilidade de mãe, de esposa, de alguém que tem um coração grande, que veio de baixo também. Ela era professora de matemática quando fez concurso para a Polícia Federal, e de ver que precisa de novamente ter uma primeira-dama no futuro que olhe para as pessoas que mais precisam. Hoje, novamente, a gente não tem, né? A Prefeitura de Curitiba, há muito tempo, precisa novamente alguém que cuide da periferia da cidade. E a expectativa, em termos de números, quantidade de vereadores, vocês têm alguma meta, sim? Eu acho que com essa minha chapa, eu tinha dito para você, lembra que eu ia eleger uns 5, 6 deputados estaduais, acabei elegendo 8 estaduais, 3 federais na nossa chapa. Foi o recorde, é o maior partido de deputados estaduais e de deputados federais. Eu tenho colocado que nós vamos fazer 5 vereadores. É uma estimativa para baixo do que eu imagino. Então, o que vier a mais do que isso é lucro. Mas eu tenho certeza que essa chapa de novos, sem rejeição, gente que defende bandeiras, eu olhei a ficha até pessoal e familiar de cada um, só queria gente limpa comigo, que pudesse. Vai ser muito bom, vai ser uma renovação que eu vou estar contribuindo com a cidade dentro desse projeto. E até em relação à Câmara Municipal, a gente está tendo aí uma desconfiança muito grande, porque a questão da rachadinha, que é uma prática nacional aí, como que você vê esse tipo de situação? Até, inclusive, envolve o filho do atual presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, tem essa acusação lá. Não, é o Flávio. Desculpe, o Flávio Bolsonaro, que era quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Como que você vê esse tipo de situação aí? Veja, eu acho que chegou o momento da gente virar a página dessa atuação parlamentar. Eu acho que chegou o momento da gente trazer à tona mais transparência para identificar quem são as pessoas que trabalham, quanto ganham, o que fazem cada uma. Chegou o momento também da gente diminuir aquele período mais aflorado de que uma denúncia, antes de ser apurada, a pessoa já era linchada publicamente. Então, acho que o Flávio tem o direito à ampla defesa e contraditório, como os vereadores que estão agora sendo acusados também. Eu espero para a gente ver, agora teve uma vereadora que foi condenada para a justiça, agora sim, a gente tem uma condenação que teve ampla defesa, Ministério Público, etc. Mas os outros casos são casos que são denúncias que têm que ser apuradas ainda, que são e devem ser apuradas com rigor, mas a gente também tem que ter um momento adequado de ver a justiça sendo feita. E eu acho que o país passou pelo pior momento, que foi o momento na fase mais aguda da Lava Jato, e agora a gente tem que voltar à democracia imperar, ampla defesa, contraditório, julgamento, exigir da justiça, julgamentos céleres e firmes com quem rouba, com quem desvia, mas chegou o momento de dar ampla defesa e dar o contraditório que todos nós queremos no momento adequado,
o dia que a gente precisar da nossa Constituição, tê-los também para nós. Então, guardar esses princípios constitucionais, e você como advogado sabe disso, é a base da nossa sociedade que decidiu ser uma sociedade democrática. E falar em princípio constitucional advogado, quando você fala em segunda instância, o debate, condenação, crime, eu sou a favor execução após a condenação. Eu sou a favor da prisão em segunda instância. Você é a favor? Sou a favor. Já declarou várias vezes? Declarei várias vezes, fiz eventos com o ministro Sérgio Moro, grandes eventos com ele presente. Ele é um grande parceiro. Eu trabalhei muitos anos na Polícia Federal em parceria com o ministro Sérgio Moro quando ele era juiz. Então eu tenho afeição e amizade por ele, tanto que se você pegar CPIs, que antes muitas vezes tentavam colocar ele nas CPIs para ser ouvido, etc., você vai me ver lá, muito antes de Bolsonaro ou do governo atual, eu entrando com unhas e dentes para defendê-lo lá, inclusive o procurador Deltan e a força-tarefa da Lava Jato. Quantas vezes tentaram vincular meu nome em Operação Lava Jato para tentar macular meu trabalho? Não durava um mês, né? Teve aquele senador Delcídio Amaral, que tentou fazer uma delação premiada e porque ele não gostava de mim, porque ele era o senador líder do PT, plantou meu nome no meio lá. Em um mês, o Procurador-Geral da República ouviu as pessoas, porque ele ficou assustado, falou, mas como o nome de um delegado da Polícia Federal, que é o nosso maior apoiador dentro da CPI, o nome dele na delação. Juntou os procuradores, mandou ouvir todos os citados. E eu tenho essa decisão em mãos, que vão ser usadas, claro, na campanha vai vir essa história de novo, foi citado na Lava Jato, sempre inventam essa história. Mas eu tenho o parecer do Procurador-Geral, o que comandou a Lava Jato, ao contrário, mandando riscar o meu nome da delação, dizendo que foi uma tentativa de vingança e que os próprios delatores, os verdadeiros empresários, diziam que quem recebia era o senador Delcídio Amaral para derrubar os requerimentos meus que eu apresentava, para convocar, para quebrar sigilos. Para mim isso pode ser polêmico, porque botaram meu nome lá para tentar me envolver e tirar a força com que eu denunciava, mas depois eu volto mais forte. Né? Quando você mostra que tentaram envolver teu nome é porque você está incomodando o bandido. Né? E a minha vida foi parte da minha vida incomodar bandido, faz parte. Né? Agora, nessa eleição municipal, nós temos uma peça relevante, fundamental, que é o atual governador Ratinho Júnior, que, muito embora ele tenha o atual secretário de Estado, né, ele provou no partido dele, ainda não declarou quem ele vai apoiar. Ele já deu entrevistas dizendo que em Curitiba tem 3 bons candidatos, que seria você, o Rafael Greca e o Ney Leprevaux. O que se espera? Você espera um apoio do Ratinho Júnior? Como você acha que ele vai se comportar? Qualquer apoio é bem-vindo, principalmente de pessoas honestas e que têm trabalhado bem pela nossa cidade, pelo nosso país. Então, eu não vou buscar o governador Ratinho Júnior, nem o presidente Bolsonaro, ir lá na porta, quero o seu apoio, venha me apoiar, etc. Mas se esses apoios vierem, eles são excelentes, são pessoas do bem, com ficha limpa, que estão fazendo um bom trabalho. Mas eu acho que agora, nas últimas conversas que eu tive com o governador Ratinho Júnior, ele mesmo tem declarado para mim e para o Ney Leprevaux que é um ótimo candidato, boa pessoa, faz um grande trabalho como secretário, é um bom candidato também, declarado que ele vai ficar neutro, que ele vê em mim e no Ney 2 aliados de primeira hora, que estiveram do lado dele. O prefeito Rafael Greca não fede, não cheira para ele, está lá, apoiou a Cida Borghetti, que foi candidata contra ele, mas está lá na prefeitura e não causa nenhum problema para ele. Então eu vejo que a tendência dele é ficar neutro em Curitiba para não entrar em bola dividida, já que ele não vê nenhum inimigo político com chance de eleição em Curitiba, nenhum adversário político. E também eu acho que o eleitor não vai votar com base em padrinho, nós estamos na nova política. Ele vai votar na capacidade de gestão, na honestidade, na vontade de mudar para as pessoas que vão estar em maioria. Então, eu acho que o eleitor vai analisar quem é o bom gestor, vai analisar quem tem capacidade de continuar um trabalho que nos últimos anos não foi ruim em Curitiba. Nenhum dos últimos prefeitos foi devastadoramente corrupto, bandido, ou destruiu a cidade inteira. Quem fala isso é mentira. Nós não viemos de uma sequência de prefeitos que fizeram bons trabalhos. O que eu vejo não é mudança, é melhorar. Eu acho que o que nós podemos fazer ainda nessa pré-candidatura é uma pré-candidatura de melhoria da cidade, dar um passo à frente, dar 2 passos à frente e com mais velocidade.
que é isso que faltou nas últimas gestões. Velocidade e resposta rápida com boa gestão. Deputado, nós estamos caminhando para o final, então eu deixo aberto aí os 2 minutos finais para você fazer suas considerações finais e desde já agradeço aí a sua presença aqui no programa Verdade e Expressão e sucesso nas eleições esse ano. Rafael, só agradecer a você, a todos que nos acompanharam aqui na TV Transamérica, um espaço democrático para que a gente possa participar, trazendo nossas ideias, um espaço democrático em que a gente pode criticar, elogiar de uma maneira muito aberta. Você conduz de uma maneira muito sóbria todos esses debates, eu assisto sempre que eu posso os programas que você tem feito. E eu acho que isso é importante para o eleitor, principalmente, para aquele que acompanha o dia a dia, poder olhar os pré-candidatos e ir fazendo o seu julgamento, construir a imagem que ele tem, os princípios e propósitos de cada um, aquele que vai atender as demandas da sua família, da sua casa, daquilo que ele mais precisa. E é por isso que nós temos que vir aqui, sentar, contar o que a gente pensa, de uma maneira muito direta, menos marketing, menos maquiagem das coisas e ser mais verdadeiros para as pessoas entenderem qual é a nossa posição política, o que a gente pensa para a cidade. E eu acho que a TV Transamérica e o teu programa tem contribuído muito nas últimas eleições para que isso ocorra, porque a gente tem tempo aqui. O tempo é maior, então facilita o debate e você conduz de uma maneira muito sóbria isso que tem facilitado. Então, esse final é só para agradecer você e a TV Transamérica pelo espaço e para que a gente possa voltar outras vezes aqui também. Bacana. Obrigado, deputado. Obrigado, Rafael. E agradeço a você que nos acompanhou até agora. Semana que vem, no mesmo horário, estaremos de volta. Um grande abraço e até lá.